estamos aqui. Graças a Deus. Para adorá-lo na beleza da sua santidade. Obrigado, Deus. A tumba está vazia. Aleluia. Coisa linda. Deus fiel. Então vamos meditar em Êxodo 12. Glória a Deus, glórias a Deus. Aleluia, Deus. Graças a Deus. Obrigada por ter ressuscitado o teu filho. Obrigado, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Louvado Jesus. seja Deus. Então hoje é o dia que nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor. Deus, obrigado. Então nós sabemos que Ele teve que passar pela sua sexta-feira na paixão, teve que passar pelo seu sábado da aleluia lá em silêncio, para depois vir a ressurreição. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos ver aqui o versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. Amém. Vamos falar mais uma vez com o Senhor. Glória. Deus eterno, lindo, bendito, maravilhoso e tremendo. Queremos, meu Deus amado, querido, ouvir a tua voz, Senhor. Queremos que o Senhor se revele a nós nesta noite, pois nós sabemos que o Senhor passou por momentos difíceis, dolorosos. O Senhor derramou o teu sangue precioso ali na cruz do Calvário para nos comprar para ti, Senhor. E não foi, ó Deus amado querido, para nós viver de qualquer maneira. Não foi, ó Deus amado, para nós simplesmente vir numa igreja, voltar para casa, ir para o trabalho e só isso. Nós precisamos ter relacionamento contigo. Nós precisamos ser teu amigo e o Senhor ser o nosso amigo. E por isso nós estamos aqui na terça, na quinta e nos domingos para ouvir a tua palavra, para aprender de ti, para nos achegar mais e mais a ti e o Senhor se achegar a nós, para que o teu Espírito Santo tome o lugar dele no nosso espírito e nos atraia a cada dia e nos atraia a cada manhã para mais perto de ti. Não queremos, ó Deus amado, viver de qualquer maneira. Não queremos, ó Deus amado querido, viver uma vida sem sentido. Nós queremos viver sabendo o porquê. O porquê que nós estamos aqui nesses cultos. O porquê que nós congregamos em uma igreja. O porquê o Senhor deixou uma Bíblia. Nós queremos, ó Deus eterno bendito, entender claramente e viver conforme a tua palavra manda. E viver, Senhor, quando nós chegar no lugar, quando nós passar em um lugar, quando nós estiver entre uns amigos, que eles possam falar, ou mesmo aqueles que não nos conhecem: você é cristão, você é evangélico, né? Por favor, Espírito Santo querido, nos faça sair daqui hoje com isso bem claro na nossa mente. O Senhor Jesus está voltando. Ele ressuscitou, voltou para a sua glória e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E nós precisamos estar prontos, preparados. E principalmente, precisamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer nesta terra. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Abra agora a mente e o entendimento dos teus filhos. Abra agora, Senhor, os olhos espirituais. Abra os tímpanos. Abra o coração. Tira o coração de pedra, dá um coração de carne, sensível à tua palavra. Chega de ouvir, ó Deus amado, a tua palavra e entrar no ouvido e sair no outro. Nós queremos que desça para os nossos
coloque em prática. E que nós estejamos em alinhamento contigo, Senhor. Que a cada dia, quando nós entrar em oração, que a atmosfera do céu morre, a atmosfera daquele lugar onde nós estivermos. Glória. Então, mandou maneira da cala. Aleluia. E os seus anjos, meu Deus amado, subir e descer naquele lugar, levando o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oração e trazendo para nós Em nome de Jesus. o que temos que fazer, Aleluia. o que precisamos fazer. Aonde nós não estamos na igreja quadrangular, aonde nós não estamos enquadrados na tua vontade, precisamos estar enquadrados na tua vontade. Aleluia. Oh, glória. Nós não estamos, ó Deus amado, em uma igreja para ser rico. Nós não estamos numa igreja para receber bênção. Nós estamos numa igreja para ser salvos. Aleluia. Foi para isso que o Senhor morreu na cruz e ela agora está vazia e o Senhor voltou para a sua glória. Para nós ser salvos e está te esperando na hora que as nuvens não vai cantar a as nuvens se abrem e o Senhor aparecer e nós ser transformados, Glória a Deus. transformados no corpo igualmente o teu e nos encontrar com o Senhor nas nuvens. É para isso que estamos aqui, Senhor. Por isso eu te clamo, Senhor Espírito Santo, se revele a nós neste dia, nesta noite. Aleluia. Precisamos conhecer o Senhor mais e mais. Seja, Pai. Visite, meu Deus, a mente. Aleluia. Visite, meu Deus, o coração Sim, papai. de cada irmão, de cada irmã que não lê a Bíblia. Deus de poder e de Oh, glória. maravilhoso! Grande Deus. O Senhor ressuscitou e hoje é o dia do nosso socorro. Oh, Visita agora, meu Pai, o Espírito aleluia. de cada um dos seus filhos, Grande Deus de poder e de glória. apaixonados pela tua palavra. Aleluia. Faça-nos apaixonados pela tua palavra. Glória, 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 Que glória. o nosso compromisso seja todos os dias meditar na tua palavra. Grande Deus Que poderoso. o nosso compromisso seja todos os dias Sim. ver o manual que o Senhor deixou para nós. Aleluia. Como é que eu tenho que viver nesta terra? Como é que o papai me quer? Ou porque o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo sofreu tanto ali naquela cruz do Ei, meu Calvário Deus amado, para querido, me comprar? Ajuda-nos, Senhor. Grande Deus. Ajuda-nos, eu te clamo, Senhor. Aleluia. Pelo teu grande amor, pela tua grande infinita misericórdia. Glória a Deus. Ser conosco, em nome do Senhor Jesus. Seja, papai. Amém. Glória. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então aqui, Glória. no versículo 2. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Nós sabemos que depois que Jesus nasceu, o nosso calendário começou naquele dia, né? No dia que ele nasceu. A partir daquele dia, né, já tem 2025 anos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nasceu, sofreu, morreu, ressuscitou e voltou para a sua glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós, naqueles dias era necessário, né, um cordeiro para cada casa. O povo ia levar seu sacrifício, sua oferta, tinha que levar um boi, ou os mais pobres levavam ali uma pombinha para sacrificar, para limpar o pecado deles. Né? Ali aquele animal era morto, jogava o sangue vamos dizer,
Meu Deus, como é o nome do trem? Pia. No que colocava as carnes a passar. Tá. Vamos dizer uma churrasqueira. Perdão, Senhor. Né? Colocava ali espigava o sangue. O altar dos holocaustos, aleluia. Né? Então colocava ali a sua oferta e aquele seu pecado foi limpo aquele ano. E todos os anos eles faziam isso. E quando alguém pecava, também, né, levava um animal lá, o sacerdote ia lá, a pessoa colocava a mão na cabeça do animal, o pecado dele passava para aquele animal, mano, e soltava esse animal lá no mato, né, para ir embora. E o outro sangue respingava lá nesse altar, já apresentando o nosso Cordeiro Pascal. Mas como eu falei lá no ITQ um dia, se assim continuasse, hoje não ia ter nenhum animal no mundo, né? Porque já tinha matado tudo, pedindo perdão. Mas Deus olhando para nós, Ele falou, não, eles precisam de algo melhor. E não tem nada, não tem ninguém melhor do que o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus. Ele veio, né, fazer esse sacrifício de uma vez por todas. Né? Não precisamos mais matar um animal a cada ano. O que nós precisamos é pedir perdão para Ele. Todas as vezes, né, que nós pecar, que nós errar o alvo, Senhor, me perdoa. Me ajuda a voltar para o meu habitat. Me ajuda a voltar para o meu alvo, Senhor. E assim Ele vai novamente. Glória a Jesus. Versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si o cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome só um, com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas de cada um, conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. Aleluia. Versículo 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tornarei das ovelhas ou das cabras. Tomareis. E o guardareis até ao 14º dia deste mês. Então todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Hoje eu estava pensando, por isso que eu amo tanto orar às 3 horas da tarde. Aleluia. O Senhor Jesus, né, se entregou às 3 da tarde. Aqui o sacrifício era às 3 da tarde. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós também temos que fazer o nosso sacrifício. Não é toda hora, mas às 3 é bom. Então o cordeiro cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, qual tomareis das ovelhas e das cabras. Esse cordeiro tinha de ser perfeito. Ele não podia ter nenhum machucado, ele não podia ser malhado, ele tinha que estar lindo, maravilhoso. E o nosso cordeiro não foi o contrário. Dessa mesma maneira veio o nosso cordeiro santo que tira o pecado do mundo, sem nenhuma mácula, sem nenhum pecado, sem nenhum defeito. Mas nós podemos ver, mesmo o Senhor Jesus sendo tão perfeito assim, o povo ainda colocava defeito nele. O povo ainda achava que ele era filho de Bezebu. O povo ainda achava que ele estava mentindo, que ele não era o filho de Deus. O povo ainda achava que ele não era o Messias. Imagine eu e você. E é por isso que nós precisamos nos chegar a cada dia mais perto desse Cordeiro Santo. É por isso que a cada manhã nós temos que pedir para Ele nos limpar, nos purificar, nos modificar do modo do mundo. Nós precisamos parecer mais com o nosso Senhor. Nós somos Jesus Cópia. Nós somos as cópias do nosso Senhor e
você é diferente, você se comporta diferente. Quando a gente falar ou fizer algo, nossa, engraçado. Se fosse outra pessoa, faria assim, né? Faria assado, falava mais alto, dava umas broncas naquela pessoa, mas você não fez isso. Não. Aqui reina o amor. O nosso Senhor, Ele é o próprio amor. E aquele que é filho de Deus, aquele que foi comprado pelo sangue precioso de Jesus, derramado na cruz do Calvário, ele tem que ter amor. Nós sabemos que tem hora que é difícil, né? Porque o ser humano só Deus para suportar-nos. Mas nós somos comprados pelo precioso sangue. O Senhor Jesus, Ele já ressuscitou. O Senhor Jesus voltou para a sua glória e mandou o seu Espírito para morar contigo e comigo. E nós precisamos aprender com Ele a cada manhã. Nós sabemos que Ele está cuidando de cada um para sermos cada dia mais transformados e parecidos com o Senhor Jesus, porque o reloginho do Senhor já está no último minuto. E nós precisamos correr para nos preparar. Nós precisamos correr para nos lavar, para estar com a nossa mente aberta, com os nossos tímpanos abertos, os nossos olhos espirituais abertos, para o Espírito Santo falar e nós obedecer. Porque cada manhã Jesus está a um passo de você. A cada manhã o Senhor Jesus falou: opa, como você está hoje? Estou voltando, hein? Se prepara! Me aguarde, estou chegando! Eu não vou demorar! E nós temos que nos apressar. Né? Quando eu falei para a pastora, e aí vamos falar sobre missões ou sobre a ressurreição? Falei, mas não tem como separar um do outro, tá ligado? Né? Jesus, Ele morreu, ressuscitou, nos comprou com o seu sangue para sermos discípulos, para irmos ganhar outros para Jesus. Né? Nós estamos aqui para isso, nos preparar e querer levar mais outros conosco. Eu quero ir para o céu e eu quero levar mais outros. Vamos saquear o inferno e povoar os céus. E foi para isso que o Senhor morreu, ressuscitou, voltou para a sua glória, para que eu e você fosse morar com Ele já já. Ele já foi na frente para preparar a nossa casa. Ele foi na frente para preparar a mesa da ceia. Ele estava tomando lá a ceia com os discípulos e depois Ele falou que naquele dia Ele só ia tomar conosco lá na glória. Aleluia! Já pensou que dia glorioso e maravilhoso? E eu creio que o Senhor Jesus está também contando esse dia. Ai, que dia que eu vou abraçar minha noiva. Que dia que eles vão chegar aqui e nós vamos tomar ceia juntos. Oh, aleluia, Senhor, tenha misericórdia de nós e nos ajuda a cada manhã. Para que quando esse dia chegar, nós estamos prontinhos e preparados para encontrar com Ele nas nuvens e como Ele é lindo. Oh, aleluia. Versículo 9. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua grossura. Todos os holocaustos ou sacrifícios que eram feitos para Deus, era queimado no fogo. Hoje, quando nós aceitamos Jesus, precisamos passar por este fogo, pelo fogo do Espírito Santo, para Ele tirar todas as sujeiras que tinha no nosso ser, porque se o fogo do Senhor, aleluia, porque só o fogo do Senhor pode fazer isso. Então, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, o Espírito Santo vem morar em nós e o fogo purificador dele nos limpa, nos purifica, tira todas aquelas sujeirinhas, né? Tudo aquilo que nós de
abraço. Então nós pedimos perdão para ele, voltamos para o seu abraço e estamos novamente, aleluia, amigo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, como é lindo ter esse Jesus lindo nas nossas vidas. Versículo 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Aleluias. Isso significa que temos que estar sempre preparados. Pois não sabemos o dia de amanhã e nem o que vai acontecer conosco daqui a uma hora. Temos que estar revestidos do poder e ter conhecimento da palavra de Deus. Esta é a Páscoa do Senhor. Que eu e você nos acheguem mais e mais a esse Deus. Que nós estejamos sempre preparados. Eu ouvi um pastor Douglas Gonçalves falando uma coisa muito triste. Ele falou assim que um cara estava zoando, né? Da nossa cara, do nosso crente. Aí ele falou, é engraçado os crentes. Você fala, você bebe? Não, a Bíblia não permite que eu beba. Você dança? Não, você fuma, você faz isso, faz aquilo. Não posso fazer, só faço o que na Bíblia está escrito. Mas você conhece a Bíblia? Nhonho. Você já leu a Bíblia toda? Nhonho. Então é uma vergonha para nós. Como é que eu vou seguir um manual que eu não conheço? Eu compro um eletrodoméstico e ele vem com o manual em inglês. Eu só sei dizer I love you. Como é que eu vou ler esse manual? Não tem como. Por isso precisamos meditar na palavra de Deus para nós saber o que temos que fazer e o que não temos. O que agrada ao nosso Senhor e o que não agrada. Por que ele ia deixar o manual para você não ler? Deus. Ele deixou para nós conhecê-lo cada dia mais e nós olhar nosso espelho. Eu estou bonitinha hoje, Senhor. Onde estou precisando me arrumar? Minha roupa está muito curta, está muito comprida, está muito apertada. O que eu tenho que melhorar? Está aqui neste manual. E nós precisamos estar lendo, né, e nos olhando nesse espelho a cada dia. Porque o Senhor deixou tudo aqui para nós nos preparar. Ele deixou tudo aqui para nós estar sabendo agradá-lo cada dia mais. Porque não tem nada melhor do que agradar o nosso amigo. Não é ser como Pedro, né, Felipe? Mesmo que não tenha a agilidade, mesmo que não tenha a força ou a sabedoria, mas ser leal ao Senhor. Eu não sei nem o que eu estou falando, mas eu quero ser leal a Ti, Senhor. Eu nem sei o porquê eu estou falando, mas eu quero ser fiel a Ti, Senhor. Antes da Dayana ler ontem aqui sobre Pedro, né, quando negou Jesus, eu e o Fran estavam lendo a Bíblia lá em casa e nós estávamos lendo esse versículo. Mas quando eu comecei a ler, quando Pedro negou Jesus pela terceira vez e Jesus olhou no olho dele, eu não aguentei, comecei a chorar. Falei, meu Deus, já pensou a dor que Pedro sentiu naquela hora? Né? Porque quando nós fazemos alguma coisa que não agrada a Deus, isso traz uma tristeza, né? Traz uma angústia. E é por isso que nós precisamos nos arrepender cada dia. Pai, me perdoa pelo aquilo que eu estou fazendo, estou falando, estou pensando, que para mim é normal, para mim está tudo ok, mas para o Senhor não. Me perdoa, Pai. Me limpa, me purifica, Senhor. Porque Pedro ali garantindo, Senhor, eu até morrerei contigo, mas na hora H, eu não sou um deles, não. Eu não o conheço. E Jesus olhou assim,
que nós não venha te negar neste mundo. Cada vez que nós fazemos algo contra a Bíblia, nós estamos negando a Jesus. Cada vez que nós deixamos de fazer algo que o Senhor quer que nós façamos, nós estamos negando a Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E como eu falei na oração, que hoje nós não sejamos crentes esquecidos. Que a palavra entra no ouvido e sai no outro. Mas que nós procuremos colocar em prática. Quando eu ouço uma mensagem aqui e no outro dia eu faço algo ao contrário, aquilo fica martelando no meu coração. Enquanto eu não faço a coisa certa, eu não fico contente. Como eu falei aqui também, às vezes que eu prego sobre a oração, para a gente descer já de joelho, escorregar da cama e já de joelho falar com o Senhor e depois fazer as suas coisas. No dia que eu já levanto e já começo a fazer o café do meu pai, da Sofia, eu fico com a consciência pesada. Enquanto eu não vou lá e ajoelho e oro, eu não sossego. Nós precisamos colocar em prática o que nós ouvimos, o que nós aprendemos, o que nós lemos na palavra. Não vai ter desculpa. No dia que o Senhor Jesus aparecer nas nuvens e te chamar e passar sua vida lá no telão, você não vai dizer como eu não sabia, Senhor. Eu não sei, Senhor, eu não ouvi, Senhor. O Senhor vai te mostrar o dia e a hora e quem falou. Então nós precisamos nos consertar a cada dia. Nós precisamos nos aprofundar mais e mais. Eu amo aquele louvor da água pelo arqueiro, pelo joelho, pela cintura, transbordando, que nós não consigamos andar. Porque não é mais a minha vontade que manda, é a vontade do Senhor. Você pensa, eu vou para a casa da pastora amanhã. O Espírito Santo fala, não, você vai lá na casa da Vera. Aí eu estou indo aqui para a casa da pastora, daqui a pouco, Vera! Oxi, o que eu estou fazendo aqui? É o Senhor que está dirigindo. É a alma do Senhor que está te levando para onde Ele quiser, para a vontade dEle. Eu falei com o Franco, como é libertador quando nós amamos o Senhor, quando nós somos crentes porque nós amamos Ele e não porque nós queremos coisa. Porque quando nós queremos coisa é terrível. Eu já passei por isso, é angustiante demais. Aquilo que você tanto quer não chega. E vem uma decepção terrível, uma falta de vontade de orar, uma falta de vontade de não buscar mais o Senhor. Mas quando você busca Ele porque você ama, porque você quer conhecê-lo mais, isso é glorioso. Toda e qualquer hora você está bem. Em toda e qualquer situação você está adorando Ele. Você está dizendo que Ele é maravilhoso, que você o ama, que você o quer mais e mais. Isso é muito bom. E você só vai conhecendo Ele, você só vai aprendendo isso você olhando no manual, você orando, buscando mais a Ele. E aí você vai sendo transformado, você vai sentindo de amor, você vai sentindo de paixão por Ele. E aí você vai viver feliz. Eu vi cada irmãs de círculo de oração tão feliz, mas passando uma luta terrível na casa. Igual nós temos uma aqui, né, que passa uma luta terrível em casa, mas ela está ali firme com o Senhor. Então tinha mulheres que o filho preso, o filho nas drogas, marido que batia quando ia para a igreja, e a irmã feliz da vida, adorando, pregando a palavra de Deus. Se isto não for o amor de Deus, só amando a Jesus, só sendo apaixonado por esse Jesus maravilhoso, que sofreu tanto, mas entregou a vida dele e ressuscitou e hoje está lá na glória, recebendo a nossa adoração. Só amando Ele para passar por todos os momentos felizes na vida, aleluia. Porque o nosso selo é a alegria da salvação. É o Espírito Santo que nos alegra.
você está bem. Aleluia. Nós ajoelhamos, choramos, rasgamos o coração e não as vestes e levantamos de lá. Glória a Deus, aleluia, Jesus, a vida eu te amo. E aí passa aquele dia. Depois vem outro dia, outra prova, oramos, choramos, levantamos felizes, porque nós vivemos um dia de cada vez, até a volta do Senhor, aleluia. Então, meus queridos, minhas queridas, vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos guardar esta palavra nos nossos corações para não pecar contra o Senhor. Graças a Deus. Versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Aleluia. O sangue de Jesus está sobre as nossas vidas, está sobre as nossas casas. O anjo do Senhor via o sangue do cordeiro, passava direto. Aleluia. Hoje também o sangue de Jesus está sobre mim e você. Quando o nosso adversário vê, passa longe. Mas isso depende como está a sua vida com Deus. É por isso que nós precisamos meditar, guardar a palavra do Senhor nos nossos corações. Porque quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o Espírito Santo caminha. Graças a Deus. Este você não toca. Aleluia. Olha aqui o selo. Esta aqui é propriedade do Senhor. Você não pode tocar. Então, quando o nosso adversário olha para você, olha para mim, ele vê o sangue do Cordeiro sobre nós e ele, sai retirada, porque ele não é bobo de tocar em nós. É por isso que nós precisamos vigiar para não abrir brecha. Porque se nós abrir brecha, ele entra para acabar. Por isso precisamos estar sempre pedindo o Senhor que tenha misericórdia de nós. Pedindo o Senhor que nos guarde embaixo da mão protetora dele, para que o adversário não possa nos tocar. Em Êxodo 11:6. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Grande és tu, maravilha fazes tu, Senhor. Graças a Deus. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante, e nunca haverá. Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua, desde os homens até aos animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Aleluia. O Senhor faz diferença entre os que servem a Ele com fidelidade e os que servem relaxado. Por isso Ele já deixou o exemplo do Cordeiro perfeito. João falou: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então Deus, Ele não faz acepção de pessoas, mas eu e você é que temos que fazer a nossa parte. Eu e você é que temos que procurar obedecê-lo. Eu e você é que temos que procurar nos achegar mais e mais perto dele. E aí ele vai nos proteger. E aí ele vai nos guardar. A minha irmã, a Lil, falou: meu Deus do céu, como essa vida é abençoada, hein? Tudo que ela pensava, ela falou: meu Deus, eu quero tal coisa. No outro dia, no máximo no outro mês, alguma das amigas dela, da família, ou as pessoas com quem ela trabalhava, dava aquele algo para ela. Aleluia. Estava chegando o aniversário dela, ela falava: não sei quem, eu quero não sei o quê. Não sei quem, eu quero tal coisa, não sei o que, tal coisa. No dia do aniversário dela, ela recebia tudo aquilo que ela pedia. Falei: meu Deus do céu, que coisa linda essa menina. Me mostra aí esse segredo, né? Mas hoje em dia eu vejo que Deus também tem esse segredo comigo. Aleluia. Graças a Deus.
e me abençoar materialmente. Então esse Deus é lindo, maravilhoso, tremendo, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, digno das nossas vidas. Então quanto mais nós nos entregar a Ele, mas nós vamos ser felizes, mas nós vamos ser abençoados, mas nós vamos estar perto da salvação. Graças a Deus. Né? Como eu falei, nós não estamos aqui para estar querendo ser abençoados com coisas materiais, porque nós temos visto o que tem acontecido com as bênçãos, né? É só briga entre as famílias quando a pessoa morre, mas não leva absolutamente nada. Como o Fran falou hoje com o meu vizinho, só leva uma roupa e ainda nem é você que escolhe, é os outros. Né? Os outros escolhem a roupa que vai colocar em você, coloca lá no caixão umas florzinhas e vai. Então nós precisamos pensar na nossa salvação, no nosso relacionamento com o Senhor, na nossa... Aleluia, Jesus, na nossa entrega total ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque é para isso que nós estamos aqui, Glória a Deus. para sermos tratados, trabalhados, para conhecer esse Deus maravilhoso e tremendo. E se nós não buscar, se nós não meditar na palavra, se nós não ler livros, se nós não fazer pesquisas, nós não vamos conhecê-lo. Porque o nosso espírito vai estar fechado e não vai ter como o Espírito Santo falar contigo. Você precisa querer, você precisa se abrir, né? Como eu falei, quando você vai desejando, Deus vai abençoando. Eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus e eu tinha muita vontade de fazer o curso de teologia lá, mas eu achava que tinha muitas dificuldades, eu trabalhava e era difícil para mim reconciliar tudo. Então, de repente, Deus me traz para quadrangular. A pastora Ana falou, você vai fazer o ITQ? Aí, 1 ano e meio, eu acho, de casada. Falei, meu Deus, será que meu marido vai aceitar isso todos os dias, né? De segunda a sexta, lá, longe de casa. Aí Deus foi preparando tudo e deu certo e eu consegui fazer. Você precisa ter desejo, né? Eu ouvi também uma coisa muito importante. Quando nós estamos com fome, nós olhamos para a comida e nós queremos devorá-la, né? Eita, não vejo a hora de chegar lá e chegar nessa mesa e mandar ver. Mas quando nós estamos doentes, né? Essa virose que deu agora ultimamente, né? De tantas pessoas, eu peguei ela, a comida mais deliciosa, uma pizza de queijo. Eu podia olhar para ela aí, que eu não tinha a mínima vontade de comê-la. O que significa isso? Fome de Deus. Fome da palavra de Deus. Se você não tem, você está doente. Porque quando nós estamos sadios, nossa, eu quero devorar essa pizza, cadê o Luan? Tô com fome de pizza. Eu quero devorar aquela minha pizza com muita pressa. Mas se eu estou doente, não, tira daqui. O cheiro está me enjoando. E quando nós estamos doentes espiritualmente, Deus, verdade. Tanto fez como tanto faz. Não tenho a mínima curiosidade por Deus. Não tenho a mínima vontade de aprender mais da palavra. Não tenho a mínima vontade de lê-la. Não quero saber. Tá muito bom eu olhando o culto, voltando para casa e tá tudo muito bem. Só que não. Jesus está voltando. Não se esqueça, Jesus está voltando. Você está numa igreja porque quer morar no céu. Eu estou numa igreja porque quero morar no céu. Nós temos que ter fome e sede de Deus. Eu quero estar 24 horas na presença do meu Deus. E não precisa você dizer que tem que ter tempo. Porque o meu comunicar com o Espírito Santo é através do meu Espírito. Glória. Eu não preciso parar, sentar, ajoelhar, deitar para falar com
nós estamos nos chegando mais uma vez no Senhor. E assim o Espírito Santo está achando lugar em nosso espírito e está habitando na casa dele. Essa casa é sua. Fica à vontade, faça morada. Mude as coisas de lugar, Senhor. Não está bom para o Senhor, não? Fique à vontade. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Ele voltou para a sua glória para estar cuidando de mim e de você. Para estar olhando para mim e para você cada dia, cada manhã, naquilo que você precisar. Como esse Deus é tão lindo que nós nem temos desculpa para dizer que Ele não está nem aí para nós. Mas eu já pensei isso. Porque eu orei, eu clamei, eu chorei, eu fiz campanha, nada aconteceu. Ah, não vou mais orar. Que adianta? Estou orando, e Deus não me responde. E creio que ele olhou para mim e falou: você sabe do dia da manhã, moço? Você sabe o que eu tenho para você? Você sabe por que eu não estou te dando isso? Você lá tem paciência para isso, nada, mulher. Esquece este negócio. Tudo que Deus faz para nós é o melhor. Você está pedindo e não está recebendo? Não chegou ainda? Glorifique a Ele. Ele sabe o porquê. Ele não te deu porque ainda não é bom para você. Isso pode te tirar da presença dele. Isso pode te afastar dele. Eu estava falando com uma amiga, ela também tinha problema para engravidar. Mas ela conseguiu engravidar. E a filha dela hoje tem 4 anos. E ela falou: minha querida amiga, tá difícil. Não estou me sabendo como lidar com essa menina. A menina não me obedece. Na igreja me faz passar cada vergonha que eu tô começando a jejuar para Deus me ajudar. Aí eu falei: amiga, agora eu entendo. Porque o Senhor não me deu, né? Vai saber lá como que eu ia lidar com isso. Eu acho que eu nem ia sair de casa, né? Não ia mais pro culto. Não consigo. Tô cansada, tô com dor. Eu vou não, vai pra igreja, eu vou ficar. Deus sabe de tudo, né? Então tudo vai graça. Ele sabe de tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Só louva, só adore, só ame. Ele merece. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmãs, temos que estar debaixo da proteção do sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus nos purifica de toda iniquidade. Graças a Deus que nos deu essa oportunidade de nos arrepender e nos humilhar aos pés dele. A cada dia, né? Que nós queremos nos humilhar mais e mais na presença desse Deus bendito, maravilhoso e tremendo, porque Ele é merecedor. E graças a Deus que Ele sempre nos dá a oportunidade de nos arrepender, né? Que a cada manhã Ele fala: levanta, meu amor, levanta, minha filha, levanta, meu filhinho, começa de novo. Aquilo que você não fez ontem, você pode fazer hoje. Aquilo que você não conseguiu fazer ontem, eu vou te ajudar hoje. E aí nós começamos a fazer a coisa certa. Aí também não consegui hoje. Ele não se preocupa. Amanhã você vai conseguir. Esse Jesus é maravilhoso. Então vamos nos humilhar a cada dia mais na presença
Senhor.